Bom, gente, vamos hoje começar mais cedo. Podcastão do Zap! Foi aprovado a universalização do saneamento básico, né? Citando aqui o UOL, esse projeto ele pode, na verdade, né? A ideia dele é a universalização do saneamento básico no Brasil. E eles acreditam em colocando aí um deadline em dezembro de 2033 para atingir uma cobertura de quase 100% aí de sistema de tratamento de água e de esgoto, né, no Brasil inteiro. Aí também temos algumas questões não, na verdade seria aí, eles fizeram uma espécie de comparativo para justificar essa universalização. Então, segundo os dados aqui ainda citando o UOL, metade da população, né, do Brasil não tem acesso ao sistema de esgoto e 16% não tem acesso à água tratada. E isso aí são os dados baseados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então é um dado do governo. E aí, como é que vai funcionar, né? As empresas públicas não poderão mais ser contratadas diretamente para executar serviços de saneamento, né? Então, no caso aí, vai ter uma concorrência aberta para empresas privadas e vai ter uma participação tanto pública quanto privada nesses casos aí, né? Pelo menos é o que dá para entender. E olhando hoje, o Brasil, a participação da iniciativa privada no saneamento básico no Brasil, elas representa, né, no caso, somente 6% das cidades atendidas. Bom, enfim, dei alguns dados aqui da reportagem do UOL, que foi feita no dia 24/6. Bom, agora um pouco de opinião pessoal aí, né? Minha opinião no caso aí, é assim, seria interessantíssimo se a gente tivesse iniciativa público-privada em áreas que o país não consegue chegar, digamos assim, né? Por exemplo, região norte, nordeste, a gente sabe que a questão do saneamento é gravíssimo, né? E principalmente algumas regiões mais sensíveis, né, ao esgoto humano, né, doméstico humano, isso aí seria, essa questão é extremamente importante, né, de ser combatida, porque a gente está poluindo rios importantes, mananciais e algumas áreas sensíveis, né? A gente também não pode esquecer também do cerrado, né? Que tem ali poucos, em algumas regiões, né? Que são semiáridas e ainda por cima tem ainda os efeitos de contaminação por falta de saneamento básico ou falta de uma falta não, mas às vezes tem a falta e também tem o problema de coleta inadequada da água, né? Às vezes a água está contaminada, ou às vezes ali não tem um acesso a um poço artesiano para abastecer uma determinada região, as pessoas ficam ali à mercê de águas de lamaçais, então temos esse problema também. Nesse marco, né, nesse universalização, a maior parte desses problemas seriam resolvidos. E ainda por cima de quebra, ele traria aí oportunidades de emprego. Estima-se que 5.000 pessoas seriam beneficiadas, né, entrando nessa área aí, com trabalhos diversos, né, desde operários, né, e também infraestrutura, né, para a construção desses é, novos prédios, né, ou toda aquela infraestrutura física para distribuição e coleta do esgoto. Ou então, é, eu vejo que seria também interessante na questão de emprego e, lógico, toda aquela mão de obra para manutenção e Bem que eu pedi uma pastilha. também para manter esse serviço, né? Bom, parece tudo muito bonito, parece aquele arco-íris maravilhoso, né? Parece aquele mundo ideal. Porém, eles estão falando do Brasil. E quando, na minha opinião, quando se ouve falar de privado, dá até
dá até uma vertigem, porque tudo, tudo que a gente vê no Brasil que tem dedo privado dentro da parceria público-privada, então a gente tem algumas questões que são sucesso, né? Mas nós estamos a maioria, né? Sabemos muito bem de desvio de dinheiro. Então, assim, se num outro país, essa parceria público-privada, digamos assim, seria maravilhoso. Porém, essa lei, ela precisa ser estudada, isso é que eu vou tentar verificar também. Se ela não vai dar brecha, por exemplo, para você deixar desse tipo de serviço ser público, porque como a lei diz, eu citei, ela abre concorrência. Então você pode ter uma opção de ser público e você também dá a opção de ser privado. Mas no Brasil a gente sabe que, por exemplo, numa dessas licitações pode ser usado benefícios para alguma empresa para pagar algum político, né? E essa empresa ganha essa licitação e o político ali que né, fez esse cartel, digamos assim, permite que essa empresa roube ali dentro, mame, digamos assim, dentro do Estado. Eu não gosto dessa palavra de mamar, Estado é meio. Acabou sua mamata! Agora pode chorar! Sei lá, uma palavra meio pesada. Mas que ela faça intervenções prejudiciais ao Estado, beneficiando o político e o dono da empresa. Então, assim, ela parece trazer benefícios. É necessário que o Brasil tenha realmente uma universalização do saneamento básico, mas a gente vê que outros países, por exemplo, que fez algo parecido, está num caminho reverso disso, né? Então, eu acho que a gente poderia pensar desse jeito. Poderia fazer alguns testes? Poderia. Teria que ter muita fiscalização? Deveria. Mas a gente está falando do Brasil, né? E o Brasil, a gente sabe que não funciona dessa forma. A gente sabe que sempre dá um jeitinho para ganhar dinheiro e para desviar dinheiro público, né? Então, a gente poderia estar até potencializando esse desvio de dinheiro. Então, assim, minha opinião é essa. E também tem um elemento principal, né, que eu acabei esquecendo aqui. É, ainda bem que eu lembrei aqui no finalzinho, já está fechando aqui. Mas, enquanto isso vai impactar para as pessoas, os consumidores, né? Em Mogi Guaçu a gente tem uma das, sim, um dos mais baratos, um dos mais baratos serviços que eu conheço de água e esgoto. É, a gente do lado aqui em Mojimirim, o preço é quase o dobro, né? Aqui em Mogi Guaçu você paga o mínimo de R$ 23. No meu caso, por exemplo, eu sempre pago R$ 23. Muita gente paga esse valor também. Em Mojimirim é quase R$ 40. Se não me engano, são R$ 39. A gente tem uma discrepância enorme de uma cidade para outra. E em Minas Gerais, a maioria das cidades, olha que Minas costuma ter cidades pequenas, às vezes as pessoas têm acesso ali a uma água de algum poço, né? Alguma coisa do tipo, mas eles não têm acesso ao esgoto. Lá costuma ser em base de R$ 50, R$ 60, então é bem caro. E assim, se isso for feito, quanto vai ser o custo disso para as pessoas, né? Vamos ver. Eu, vou ser sincero, eu acho que talvez vai ser bem caro. Então é isso. É uma observação. Falta muito ainda para ser dissecado. Acho que vai ter um próximo áudio que eu vou detalhar mais essas informações, ver essa lei e trazer aqui para a gente debater. Beleza, gente? Tem seus pontos positivos, mas eu volto a falar que no Brasil eu desconfio de tudo. E quando se fala principalmente de parceria público-privada, tem algumas coisas boas, mas eu fico sempre pé atrás porque costuma faltar fiscalização e criação de cartéis. É isso. E fora que, será que as pessoas vão se beneficiar disso de verdade? Ou vai ser mais um desvio de verba e às vezes nem vai ter aquelas empresas de fachada, empresas fantasmas, e as pessoas não ter acesso a esse saneamento básico? Eu acho que é isso. Pessoal, o que está se querendo fazer aí
no caso das privatizações do sistema de água e esgoto, é entregar o controle, né, do serviço de água e esgoto para as empresas privadas, né? E se for esse o caso, e parece que é realmente esse o caso, é uma total imbecilidade do governo, né? Bom, a gente sabe que, na verdade, não é realmente uma imbecilidade, mas são grupos políticos vendidos, né, que estão servindo aos financiadores das campanhas ali, né? Quer dizer, o desmonte do Estado, ele vem de quem está financiando as campanhas políticas ali por trás dos panos, né? Então, aí o político vem ainda e fala que não tem recurso, por isso que tem que entregar o serviço para a empresa privada. O cara é uma total mentira falar que não tem recurso, cara. Mas é, entregar o serviço como serviço de água e esgoto para empresa privada, o que acontece? A empresa privada, ela quer lucrar, visa o lucro, certo? Todo mundo sabe que o setor privado, né? Você tem uma empresa, você quer que sua empresa lucre. Não, até aí tudo bem. Mas em se tratando de um serviço como esse, um serviço público como esse, um serviço de abastecimento de água e esgoto, o Estado vai ficar de refém da empresa que tem esse controle do serviço. Por quê? Porque se ela não estiver obtendo os lucros pretendidos, ela vai pedir auxílio do governo para continuar fornecendo esse serviço. Quer dizer, além da possibilidade de aumentar os preços também, né? Mas em muitos dos casos, porque por lei não pode exceder os preços, não sei o que, ela vai ficar sendo subsidiada pelo governo para continuar fornecendo serviço para a população. Quer dizer, o governo acaba perdendo com a privatização. Na verdade, ele perde até na hora da venda, porque em alguns casos acontece da empresa que comprou o serviço, comprou o controle do serviço, ela pegou recursos do Estado ainda. Ela fez empréstimos de bancos como o BNDES, por exemplo, para comprar uma empresa do Estado, né? Então tem casos assim. E se fosse, por exemplo, a privatização, né? No caso a terceirização da construção das redes, quer dizer, uma empresa privada ganhou o direito de construir as redes de água e esgoto. Se fosse esse o caso, até aí tudo bem, né? Porque vamos dizer que o governo não tem tecnologia, não tem capacidade de construir as redes de água e esgoto. Então, terceirizou o serviço e a empresa privada ganhou o controle, o direito de construir essas redes. Beleza. O problema não é esse. O problema é se ela ganhar o controle da empresa, da gestão do serviço, né? Aí que está o problema. E, e o que eles querem entregar é o controle. Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que se posicionar ao contrário a esse controle. Bom, pessoal, dando aqui minha contribuição ao tema levantado hoje, né, sobre abertura de concorrência do setor privado, né, nas empresas de saneamento. A minha visão sobre essa questão toda, né, a minha opinião e daquilo que eu vi, né, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li. O mundo hoje, a economia hoje, né, atualmente, ela encontra-se cada vez mais financeirizada, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que cada vez mais o dinheiro produz dinheiro e o dinheiro não vem de uma produção real. Então, você tem, por exemplo, uma fábrica de sapato, onde você produz o sapato, né? Você contrata funcionário, produz sapato, você pega, vende esse sapato por uma margem de lucro e tem uma margem de lucro ali. Muitas empresas hoje ainda têm parte dela na produção, mas parte dela é na financiarização, que é o dinheiro gerando dinheiro através de compra e venda de ações,
Muitas empresas utilizam inteligência artificial para fazer essas operações, né? Contratam empresas que fazem esse tipo de operações. Tem muitas empresas hoje que vendem esse tipo de investimento. Você deixa as suas economias com essa empresa investe, te dá um retorno e tudo mais. Então estamos vivendo um mundo cada vez mais financiarizado, onde o dinheiro real, por valor perde o valor, né? Você tem um dinheiro que ele tem um valor mais, vamos dizer assim, fictício do que o valor real. Né? Você não tem um dinheiro hoje lastreado em alguma riqueza real, como era antigamente. Antigamente você tinha o dinheiro lastreado na reserva de ouro do país, então você sabia que aquele dinheiro valia uma quantidade de ouro. Hoje, se você for no banco com uma nota de 10 reais, você falar assim, eu quero o que vale esses 10 reais. O banco vai te dar 10 reais. O dinheiro pelo dinheiro. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje em dia, né, o dinheiro ele não é nem físico mais, ele é bits, né? São transferidos de um ponto ao outro pelo mundo, pelo computador, e que esse dinheiro ele está concentrado em grande parte, né, maioria dele, a grande maioria desse dinheiro, desses bilhões e trilhões, estão concentrados na mão de poucas pessoas que têm esse controle dessa montanha de dinheiro, que não é nem dinheiro físico, é informações no computador, que é chamada de um capital. Esse capital, ele é um dinheiro que, por si só, ele é dinheiro parado. Mas como funciona o capitalismo? O capitalismo, ele se baseia no que o dinheiro dê lucro. Se você tem 5 reais, você quer que esses 5 reais vire 6. Você quer ganhar. Se você tem 6, você quer que vire 9. Então o capital é esse dinheiro que quem está controlando esse capital quer ganhar mais. Ele quer ter um crescimento naquilo que ele tem. E essas pessoas, elas veem o país como porta de investimento. Então, se aquele país está oferecendo uma rentabilidade maior, então eu vou pegar meu capital e vou investir naquele país. Se o outro país está oferecendo uma rentabilidade maior, então eu tiro o dinheiro daquele país que já não está me dando retorno e vou investir em outro país. Ou eu vou comprar uma empresa e vou investir dinheiro nela. Mas eu vou querer um retorno. Se aquela empresa não estiver dando retorno, eu vendo ela e compro outra empresa. Então é assim que funciona. O Brasil hoje, ele está vivendo uma ideologia neoliberal, né, que foi implantada muito, principalmente em alguns países da Europa na década de 80, que é a ideologia do quê? De que o que é público se torne privado, né? Porque se tem a ideia de que, principalmente para a sociedade, de que o privado possa prestar um serviço melhor um serviço melhor para a sociedade, né? Acontece que no Brasil nós temos uma realidade um pouco diferente. Por quê? Porque o Brasil ele é um país muito grande e ele é um país muito desigual. Então, temos muitas empresas no Brasil aí que foram criadas, principalmente da década de 50 para cá, empresas estatais, que elas são empresas que elas foram criadas com o propósito de fazer o desenvolvimento nacional, né? De levar o serviço público a regiões distantes, com pouca densidade, com densidade populacional menor, né? De difícil acesso, aonde essas regiões você tenha uma situação que você não vai ter lucro numa região dessa. Então, você tem, por exemplo, citando, por exemplo, uma empresa pública, os Correios, vamos supor. Você tem o Correio. Então, o Correio, ele é um exemplo, né?
uma empresa que ela trabalha em todo o território nacional e você tem, por exemplo, a agência do centro de São Paulo, onde vai entrar 20 mil pessoas por dia, vai gerar um retorno bom, porque essas 20 mil pessoas vão mandar encomenda para lá, né, tudo mais. E você tem a agência lá em Chapuri, no interior do Acre, que vai entrar 2 pessoas durante o dia. Uma agência lá com 3 pessoas trabalhando, vai ter 3 pessoas vai ter 3 pessoas lá durante o dia. Então o que acontece? Essas empresas públicas, elas foram criadas com a ideia da compensação cruzada. Então você tem, por exemplo, a empresa do Correio de São Paulo, que gera um lucro lá em cima, compensa a agência do Acre, que tem prejuízo. Então há um equilíbrio, né, nessas contas. Pelo menos deveria de ter, né? Essa é a ideia. Assim funciona com a Caixa Econômica Federal, com a Infraero, né? E muitas outras empresas aí públicas, que muitas delas foram criadas na época da ditadura, por exemplo, que era a ideia da integração nacional, né? Desenvolver todo o país. Então você tem o Sudeste, o Sul, custeando as regiões menos desenvolvidas, né? Para você ter um desenvolvimento nacional, não só um desenvolvimento regional. Porque o Brasil ele tem um desenvolvimento muito grande no Sul e no Sudeste, mas no Norte e no Nordeste ele tem um desenvolvimento ainda muito a desejar, né? Isso também acontece com relação ao saneamento, né? Você tem aqui no estado de São Paulo, né, principalmente a região que a gente mora aqui, né, interior de São Paulo, tudo, que é uma das regiões mais desenvolvidas do país, né? Lembrando que no caso Mogi Guaçu, por exemplo, a gente tem 100% da cidade coberta com água. Acho que 98% da cidade tem coleta de esgoto, se eu não me engano. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Aqui na cidade, que eu acho que trata também aí grande parte do esgoto da cidade também, né? Você está um exemplo aqui de Mogi Guaçu, que a gente temos uma empresa de saneamento municipal, né? Aqui somos geridos por uma empresa de saneamento municipal. O que acontece? Você não tem saneamento básico, por exemplo, em grande parte da cidade de Belém, que é uma capital do estado. Não existe. Belém, acho que é a capital que tem menos cobertura de saneamento básico do Brasil. Agora imagina no interior, do Pará, por exemplo, Altamira, Santarém, né? Você tem uma cobertura menor ainda, interior do Amazonas, interior do Nordeste, do Piauí. Você pega uma cidade lá do interior do Maranhão, que tem 5 mil pessoas, né? Essas pessoas estão ali totalmente sem cobertura de saneamento, sem cobertura de energia elétrica. As pessoas muitas vezes nem conhecem o que é a internet não chega lá, né? Estão ali, né? Por quê? Isso tudo porque, ao longo desses anos todos aí, os governos não investiram nisso. Não investiram porque na visão deles não compensa, né? Na visão deles não compensa esse investimento. Por que eles vão investir numa coisa que não aparece? É o que se dizia a política da época. Não vou construir cano debaixo da terra, porque cano debaixo da terra não é visível e não dá voto. Então sempre foi assim, né? Houve esse investimento aonde tem lucro. Agora, qual é a alegação das pessoas, né, do governo e dos dirigentes aí em entregar, né, abrir a concorrência para o setor privado no saneamento? É porque o Estado não investe, a alegação, né, o Estado não investe no saneamento, então vamos abrir concorrência para o setor privado, porque o setor privado vai investir, né, e já que o Estado não tem dinheiro para investir, o setor privado vai investir. Tá, então tudo bem. Mas temos a seguinte situação. Se você é dono de um capital, você quer que esse capital cresça. Se você vai pegar esse capital, vai investir em algum país, vai comprar alguma empresa estatal de algum país, você vai comprar essa empresa estatal porque você é bonzinho, você quer ajudar as pessoas que não têm acesso a saneamento, ou porque você quer que o seu investimento dê um retorno.
Óbvio que você vai querer que seu investimento dê um retorno. É assim que pensam os donos de capitais, e é assim que a maioria pensa, entendeu? Não existe nenhum santo, nenhum anjo da guarda aí com dinheiro que vai comprar uma empresa aí e vai investir lá. Então, a questão é assim, o setor privado, ele vai fazer investimento aonde ele tiver retorno. Aonde ele não tiver retorno, não vai. Hoje em dia, a retórica, muito daqueles que defendem a filosofia neoliberal, a política neoliberal e o sistema neoliberal, é que as telecomunicações foram privatizadas na década de 90 e hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet, pelo menos em teoria, e tudo funciona uma maravilha. Se fosse estatal, hoje nós estaríamos aqui usando o orelhão. Só que tem uma seguinte questão aí. Você perguntar para uma pessoa que mora lá no interior do Maranhão se ela tem internet na residência dela, se ela tem um celular que pega sinal 4G ou 3G, nem 2G chega lá, não tem. Não tem. Nem energia elétrica, nem saneamento. Essa pessoa não tem lá. Nós que moramos aqui na região mais desenvolvida do país, temos um serviço que é relativamente razoável, não é um serviço bom e é um serviço caro. A internet no Brasil é uma das internets mais caras do mundo. É uma internet banda larga que temos aí com a pior qualidade, uma das piores qualidades do mundo. A gente paga aqui por megabytes de banda de internet um valor alto comparado com países como a Coreia do Sul, por exemplo, que se você falar internet 10 mega lá, eles não acreditam que a gente usa internet 10 mega, porque lá eles já falam em gigas, né? Não existe mais megas lá, né? E aqui temos uma internet caríssima. Se você quiser, e alguns bairros mais privilegiados, você tem aí a cobertura por fibra ótica, né? Você tem aí uma internet com a qualidade melhor, mas os preços são caros, caríssimos, né? Em muitos lugares, se você pegar aqui em Minas Gerais mesmo, interior de Minas, você já tem uma internet com a qualidade já, né, de ruim para péssima. E também cara, né? Então, as grandes empresas de telecomunicações investiram no Brasil. Investiram no Brasil, mas investiram aonde tem retorno. Investiram em regiões com grande densidade populacional e aonde tem retorno. O setor elétrico também foi privatizado. O setor elétrico foi privatizado também. Foi feito alguns investimentos no setor, mas o serviço ficou caro, né? O serviço ficou caro. Comparado com o que era antes, hoje o serviço é caro. Vários outros exemplos aí que poderia ser citado, certo? Diante desse cenário, o que vai acontecer com o saneamento? O que irá acontecer com o saneamento? Se ele for entregue ao capital privado, vamos pegar um exemplo aqui de Mogi Guaçu, que temos uma empresa municipal. Se ele for entregue ao capital privado, obviamente, o serviço vai ficar caro. Pode melhorar o serviço? Você falar assim, hoje o serviço não é tão bom. Pode melhorar o serviço? Pode, mas vai ficar caro. Hoje, no SAMAI, a gente paga até 10 mil litros mês, um valor mínimo de menos de R$24. 23 alguma coisinha. Se o SAMAI for entregue à administração privada, a administração privada vai desenhar uma margem de lucro. Então, eles vão botar num gráfico o que é gasto e o que vai ter de retorno. Então, se a empresa vai investir 10 milhões, por exemplo, no saneamento da cidade, eles vão querer ganhar 30. Baseado nesse investimento e nesse lucro, as contas dos consumidores terão que sofrer reajustes para atender essa margem de lucro. Você não vai ter mais valor mínimo até 10 mil litros de R$23. Não vai.
Provavelmente esse valor vai subir na faixa de R$ 100. E a pessoa que mora lá na região que não tem atendimento de saneamento vai continuar não tendo. Porque o setor privado não vai simplesmente chegar lá e falar, olha, nós somos aqui uma empresa aqui privada, somos agora, estamos administrando saneamento, nós vamos colocar aqui todo o saneamento, esgoto, água para vocês aqui, e vocês vão pagar aí o valor de conta de água que uma pessoa no Sudeste paga. Não, entendeu? Se for feito esse investimento, é um valor que é impossível as pessoas de lá pagar. Então, se não tem lucro, não tem investimento. Né? É uma ilusão achar que o setor privado vai resolver o problema do desenvolvimento regional no Brasil. Não vai. Eu acredito que no futuro isso vai voltar para o Estado. Muitas das empresas aí que estão sendo privatizadas vai voltar para o Estado, porque o setor privado, os donos do capitais que compraram essa empresa, se não tiver retorno, eles vão entregar novamente para o Estado, como já aconteceu com alguns aeroportos aí, Natal, Campinas e agora o Galeão também, parece que vão devolver para o Estado vai licitar de novo esses aeroportos, vai ficar mais um tempo, e se não tiver o retorno esperado, eles vão devolver de novo para o Estado. É o que vai acontecer. Porque o Estado, a função do Estado é o quê? A função do Estado é promover o bem-estar de todos. Então o Estado não é para ter lucro. Se há lucro numa empresa estatal no Sudeste, há prejuízo no Norte, tá certo. É isso que é a proposta do Estado, né? Mas acontece que aí entramos na questão do Estado. O Estado hoje ele não serve à sociedade, ele serve ao capital. A grande maioria daqueles que estão lá no Estado, representando o Estado, né, os políticos, os ministros e por aí vai, servem aos donos do capital. Né? Então hoje temos aí um Estado, falando de Brasil, que tem metade do seu orçamento, ou seja, metade daquilo que você paga de imposto hoje, né, que você reclama, né, você cidadão reclama, eu pago muito imposto e não tem retorno. Você paga muito imposto e não tem retorno porque metade daquilo que você paga de imposto, dos 5 meses que você paga de imposto por ano, né, metade disso são para pagar o serviço da dívida. Né? O que é esse serviço da dívida? É uma dívida que o Estado adquire para se financiar, né? E o Estado depois precisa honrar com esse compromisso para pagar a dívida. Grande parte dos financiadores dessa dívida são donos do capital. Certo? Então, a ideia que existe hoje, né, do atual modelo econômico do governo que está aí, é aquela pizza, né, que a gente tem do orçamento público, onde metade é para pagar a dívida e metade é para o social, fazer com que a metade do social diminua ao máximo possível e a fatia que vai para o setor financeiro, para alimentar o capital, os bancos e aqueles que querem retorno, aumentar. Para você fazer isso, você precisa tirar do Estado aquilo que hoje o Estado banca. A educação, a saúde, o saneamento, tudo aquilo que é estatal precisa ser levado para o setor privado, para que o setor privado, né, administre e lucre com aquele serviço, e aquilo que pagamos de imposto seja carreado para o sistema financeiro. Né? Ou seja, é uma situação que, ao continuar assim, vai levar a uma anomia social. Né? Vai levar a uma situação em que seria um darwinismo social, vamos dizer assim. Né? Seria. Você vai ter todos os serviços público-privado, quem tem dinheiro tem
para pagar, que serão caros os serviços. Você imagina, a saúde privada é cara, uma educação privada é cara, você tem um saneamento caro, você tem todos os serviços que deveriam ser prestados para o Estado caro. Quem tem dinheiro paga pelo serviço, vai ter um serviço com uma qualidade razoável, mas vai ser caro. E quem não tem esse serviço vai ficar desassistido, né? É uma situação em que é isso que vai ocorrer, né? Bom, creio que é isso, né? A situação, né? Temos aí os defensores aí do tudo deve ser privado, porque o privado é melhor, mas aqueles que defendem que tudo deve ser privado porque o privado é melhor, é porque vivem em regiões que são atendidos pelo serviço privado. Eles não vivem em regiões isoladas do Brasil. Agora, se você perguntar para quem está lá, morando na região isolada do Brasil, quem está lá em Roraima, quem está lá no interior da Bahia, quem está lá no interior do Tocantins, se ele concorda que o serviço deve ser privado, ele pode até concordar pela ilusão de que ele achando que se privatizar, o serviço privado vai chegar na porta da casa dele. Mas não vai, né? Se chegasse, seria caríssimo, né? É isso. Minha opinião sobre essa questão. E estamos aí. Acho que vocês três já conseguiram resumir bem o que seria um serviço público, um serviço particular, né, serviço privado, os prós e os contras, né, no que tange essa proposta aí de universalização do saneamento básico, né, pelo Brasil. Então, o que me chamou a atenção foi que eu fui buscar alguns vídeos, né, para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo, qual é a proposta. E assim, automaticamente eu fui para os comentários. E nos comentários, o que é mais normal são falas do tipo: agora sim o Brasil vai para frente, agora vamos ter serviço de qualidade. Mas o que também demonstra não uma análise crítica, assim, se é bom, se é ruim, né? Na verdade é uma introjeção de uma cultura estabelecida já neoliberalista. E a gente tem que voltar um pouco atrás, né, sobre o liberalismo do século XIX, que era uma economia de mais regulamentação de mercado e tal, e o neoliberalismo, que foi pós Primeira Guerra, pós também a crise de 29 nos Estados Unidos, né, que eram assim intervenções assim, na Alemanha e nos Estados Unidos, que estabelecia um pouco mais de concorrência, né? De concorrência de mercado e tal, o que leva no que o Marcelo estava falando, né? Que não é o dinheiro vivo, mas sim o invisível ali, né? Então você introjeta aquilo lá, e para a gente pensar dessa forma, é bom a gente falar um pouco sobre a teoria de Foucault, né? E ele fala do sujeito neoliberal e fala do homo econômicos. Então eu vou ler aqui um trecho do livro de Foucault, do Nascimento da Biopolítica. Eu vou ler aqui de forma literal, que é: todos esses problemas giram em torno de um tema e de uma noção. A noção é, claro, do homo econômicos, do homem econômico. Em que medida é legítimo, em que medida é fecundo aplicar a grade. O esquema e o modelo do homo econômicos, todo ator não é só econômico, mas social em geral. Na medida, por exemplo, que ele se casa, na medida que ele comete um crime, na medida em que cria seus filhos, na medida que dá afeto e passa tempo com os filhos. Validade, portanto, da aplicabilidade dessa grade do homo econômico. Essa colocação, na verdade, leva a nós pensarmos sobre como é o discurso da maioria da população, né? Onde a maioria fala: eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, foi com total esforço meu. De fato, eu não estou negando que a pessoa teve um esforço ali, mas teve também uma política pública por trás ali. Pelo menos ela era para ter funcionado, né? Então, assim, você quer se desgrudar do serviço público, né, das políticas públicas. Então, isso é um pouco do discurso neoliberal e que o Foucault chama de sujeito neoliberal, né?
Então, assim, essas concorrências, né, essas condutas, né, que são incorporadas pela pessoa, né? Então, assim, e na verdade o que visa muito o serviço privado é esse ganho financeiro, mas o que pode ocorrer também é uma não equalização, né, do serviço ali, né, uma não equalização da consequência do serviço ali, entendeu? Isso pode acabar sendo prejudicado. Então eu queria dar mais essa opinião aí, dessa opinião para a gente pensar também nessa questão de como as pessoas enxergam, né, esse serviço público contrapondo ao serviço particular, né, ao serviço privado, de como assim há uma certa aversão a tudo que é público. Então é isso aí.